Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vídeo novo hoje no canal. Nunca fizemos uma análise dessa empresa. Hoje iremos falar sobre a CPFL Energia. Sim, uma das empresas, né, ramificada aqui entre três setores do setor elétrico, né? Sabemos que hoje existe transmissão, geração e distribuição. Então, CPFL hoje, sumariamente, né, ou grande parte dela concentrada na questão da distribuição. E a gente vai olhar aqui um pouco para ela, especialmente sobre a ótica de valores, né, de valuation de empresa e também dividendos, né? Aí você pode estar se perguntando, né, Bruno, mas por que que você resolveu fazer a análise de CPFL? Bom, uma vez que eu havia prometido, ela apareceu aqui, né, passou a figurar na lista das principais empresas pagadoras de dividendos, né, dos últimos 12 meses e também de 2024, né, esses últimos 6 meses. Então a gente pode observar que o primeiro da lista é Petro, Bradespar, Metalúrgica Gerdau, depois CSN, Vale, Taesa e Alao. Esta é a razão. CPFL só nesses últimos 6 meses já provisionou aqui um pagamento de 8,26% de dividendos e nos últimos 12 meses, né, olha, veja que os 6 meses já está quase batendo aqui os 12 meses de pagamento, né, que configurou 10,61. Depois vem CEMIG e CSN Mineração. Então aqui temos uma candidata, né, nova aqui na lista de grandes pagadoras de dividendos. Então a gente vai fazer uma análise aqui, né, desde como ela gera valor, até uma análise da própria empresa, né, saber se faz parte ou não, né, da nossa tese de investimento. E espero que vocês curtam aí o vídeo e gostem bastante aí desta informação. Então vamos lá, o que a gente pode observar aqui é que nos últimos 6 meses, né, a ação praticamente teve uma queda, né, até que normal do setor, até porque o próprio Ibovespa, né, vem caindo mais ou menos nessa linha, 13%, 10%. No ano de 2024 representa a mesma coisa e nos últimos 12 meses simplesmente zigue-zagueou, né? E é interessante que empresas assim, né, até que de setores, vamos dizer, perenes, né, esse zigue-zague aqui sempre oferece para nós oportunidades de entrada e hoje ela está numa das suas mínimas dos últimos 12 meses, né? Outra coisa também que a gente pode observar, pagamento recorrentes de dividendos e são dividendos bem expressivos. Por exemplo, ela vai fazer agora pagamento, né, nesta sexta-feira, dia 28 de junho, ela vai fazer aqui uma distribuição de aproximadamente 430 milhões na forma de dividendos, o que perfaz aí um total de 37 centavos por ação. Então, se você é acionista de CPFL, tem ela aí, né, desde a data X, 26 de abril de 2024, né, na verdade aqui a partir de 29 de abril, né, porque isso foi aprovado lá no mês de abril, você vai receber aí, né, vai pingar na sua conta dividendos aí de CPFL. Eu separei para vocês aqui um pouco, né, de como ela gera receita e um pouco também sobre os seus principais indicadores, né? E é interessante, eu gosto bastante do case da CPFL, porque aqui é uma empresa que balanceia muito bem a questão de lucro versus dívida, né, especialmente no setor de distribuição, que é onde basicamente absorve os problemas, por exemplo, de não pagamento, né? Então, como ela mexe diretamente com o consumidor, é diferente, por exemplo, de uma geradora que vende negócios de empresa para empresas e também uma transmissora que também vende negócios da geradora para a distribuidora, né, empresa para empresa. Nesse caso aqui não, então ela é uma B2C, né, ou seja, ela pega aí da transmissora, que pega da geradora e transfere tudo isso daqui para o cliente, ok? Então, o que que acontece? Mesmo assim, ela é uma empresa que dá muito lucro. Estamos falando aqui de um lucro, né, de aproximadamente 1,7 bi, um aumento no trimestre, né, de 6%. Há um EBITDA extremamente forte também no trimestre. Há um aumento também desta carga de concessão, ou seja, as casas que ela passa e também a própria venda de energia. E outra coisa também, uma dívida líquida pelo EBITDA aqui muito bem controlada de 1,93, né? Temos aqui uma dívida, uma alavancagem de 25,6 bilhões, né? O que perfaz 1,93 o EBITDA da empresa. Lembrando que também é um EBITDA bem robusto aqui de quase 4 bi. Outra coisa também interessante que a gente pode observar é a questão do seu crescimento, né, trimestre a trimestre. Por exemplo, vemos aqui a questão de cargas que aumentou entre trimestres 5% e a venda de energia, ou seja, pontos instalados onde ela consegue fazer a venda dessa energia,
também subindo aqui na ordem de 5%, né? Então, é uma empresa que está sempre em amplo crescimento. É claro que quando a gente fala de empresas que faz a venda direta para o consumidor, você obviamente vai sofrer com a questão da inadimplência, né? Então, uma empresa que trabalha nesse segmento, nesse tipo de atuação, ela precisa fazer o famoso PDD, né? Ou seja, provisão de devedores duvidosos, né? Ou seja, se a questão econômica, né, não só macroeconômica, mas a própria questão do endividamento está muito alto, ela precisa provisionar um valor para que ela não tenha, né, perdas ou interrupções no seu processo e ela consiga, né, pagar a conta dos devedores para que ela possa ainda continuar fornecendo o serviço, né, não entre aí em zona, né, de risco fiscal aí, né, ou contábil. É como se fosse um banco. E aí o que que aconteceu? Ela teve que aumentar esse provisionamento aqui, falando de trimestre a trimestre, em cerca de 60%, né? Então no primeiro tri de 24, provável que aqui a questão de endividamento, né, todos os indicadores apontaram para que ela tivesse que aumentar aqui a questão de provisionamento. Só que é extremamente baixo, né? Ela saiu de 69 milhões para 110 milhões, mas é uma empresa que trabalha na ordem de bilhões, né? É um aumento sensível, mas como é muito baixo, a base, qualquer deslocamento faz com que você tenha um valor alto assim. Porém, a questão de cortes e cobranças, né? Aqui a gente está falando na ordem de milhares, diminuiu bastante, ó, diminuiu cerca de 16%, né? Então saiu ali de cerca de 628 para 528, né? Uma média mensal aí de 176. Aqui é milhares, né? Então são 176 mil questão de cortes aí, o que também perfaz, né, uma redução das suas receitas. Então até que está diminuindo bastante. Outra coisa também interessante, mesmo sendo uma distribuidora, ela também tem algumas unidades secundárias aí da parte de geração, né, hidrelétrica, também parte eólica, né, ela tem algumas frentes tecnológicas, e aqui até faz um resumo, né, como se fosse aqui um breakdown das suas operações. É claro que hoje a parte de distribuição é o grande carro-chefe, né, especialmente das receitas. Estamos falando aqui da distribuição, ou seja, aquele poste que passa aí nas ruas, na frente da nossa casa, né, que chega até nós a energia, corresponde aí a 2,5 bi, né, de receitas para a CPFL. Na geração, ainda meio incipiente, mas já está num volume bem interessante, né? É até estranho falar incipiente, porque é quase 1 bi aqui só de geração. Transmissão, 256 milhões, então é uma empresa que também está aqui na área de transmissão, e outros serviços, né, manutenção, reparo, né, entre outros, 118 milhões. Então, é uma empresa que consegue capitalizar bem aqui, né, em diversas frentes, né, trazer mais receita para dentro da empresa. E tudo isso transferido na forma de dividendos, né? Então a gente até pode observar um pouco do crescimento em cada uma dessas áreas e como que de fato, né, elas vêm somando aí trazendo boas receitas e essas receitas sendo compartilhadas conosco por meio de dividendos, né? Isso é bem interessante. Uma coisa que eu já mencionei, que eu gosto bastante da CPFL, é a questão do controle da sua dívida. A gente vê que existe aqui dívidas de curto e longo prazo, né? O que perfaz aí cerca de 3,3 anos, dívidas de médio prazo, e uma cobertura aqui correspondendo a 1,16, né, das suas receitas, o que não é muito alto. Até mesmo quando a gente vem aqui para observar os valuations, a gente consegue observar isso. Por exemplo, o dividendo dos últimos 12 meses, igual aquela listinha que a gente falou, de mais de 10%. Aqui existe um ágio, né, um preço maior, né? Claro que aqui a gente está falando de uma empresa muito bem controlada, então é natural que exista um ágio, porém o PL da empresa está bem controlado. Nos últimos 12 meses subiu cerca de 9% e uma cotação de R$ 32,96. Nos últimos 5 anos, veja que a tendência é sempre de alta, né? Sempre subindo, né? E interessante que tem sempre esse zigue-zague aqui, né? Muito em virtude aí das receitas, né? Então, é interessante esse tipo de empresa porque sempre apresenta, conforme já dissemos, oportunidades de entrada. Pessoal, coloca aí se você investe hoje em CPFL, né? O código dela aí é CPF, não confunda, não é L, né? É CPFE, né? 3 aí, coloca aí se você investe ou se você conhecia ela como uma boa pagadora de dividendos, né? Tanto é que quando a gente chega aqui, olha, antes da gente passar pelo valuation, se você chegar aqui e pegar
os dividendos pagos nos últimos 5 anos e pegar mais ou menos uma média, olha, R$ 2,80, né, meio que uma conta de padeiro. Então, 2 ponto, quanto que deu aqui? 2 ponto, não, é muito mais, olha, 3 reais basicamente. Então, se a gente pegar, olha, R$ 3 dividido por 0,06, que é os nossos 6% ideal, olha, valeria R$ 50 esta ação, olha, e hoje ela está sendo cotada a R$ 32. Vamos ver lá no nosso painel inteligente se os pais do valuation, né, encontram um valor próximo disso, ou maior também, né? Então, vou vir aqui, vou acessar o painel inteligente. Pessoal, estamos chegando a 400 acessos no nosso painel inteligente de ações, né? Ou seja, ele utiliza dados de valuation, né, fundamentados de Joel Greenblatt e também Graham, né, para poder fazer precificação de ação, né, com dados fundamentados. Ó, então, vou pegar aqui, Joel Greenblatt e Benjamin Graham, vou pegar aqui, vou usar os filtros, né, lá. Então, é bem simples de utilizar. Vou colocar aqui o nosso ticker, CPFE3, e vamos ver aqui se está cara ou barata. Olha só que interessante. Para Benjamin Graham, ela está cara, porque o valor justo R$ 44,19, próximo daquilo que nós calculamos de R$ 50, né? Só que para ele existe uma margem pequena, né? Olha, de segurança, né? Olha lá. Então, 44 para 32, ela pode subir aqui cerca de 30% aproximadamente, né? Mesmo assim, ele coloca como cara, por quê? Porque aqui, olha, está ultrapassando aquele 1,5, que é o princípio de Graham para fazer precificação aqui de empresa, né? Então, ele entende que empresas boas e baratas é até 1,5 de PVP. E a CPFL está com 1,82. Porém, o preço está até que uma margem interessante. Quem não quer ganhar 30, 35%, né? Porém, para Joel Greenblatt, ela já está barata de fato, né, propriamente dito, porque é uma empresa descontada e com uma rentabilidade bem alta. Então aqui fica um critério, né, talvez se a gente fizer um ranking, né, entre método Bazin e Barsi R$ 50, Benjamin Graham 44 e para Joel Greenblatt a ação está barata, talvez a gente possa fazer aí uma disputa se a gente decide comprar ou de repente esperar cair mais, né, para poder aproveitar esses dividendos aqui, ok? Coloca aí o que você tem feito. E se você quiser aproveitar e encontrar outras ações que são consenso, né, ações baratas, está a 2 cliques de distância. Ó, vem aqui ações baratas de Graham, também ações baratas de Greenblatt. Posso utilizar aqui o filtro de liquidez, por exemplo, 50 mil, e pegar aqui, olha, pelo menos ações que pagam 6% de dividendos. Ó, dou um Enter. E vai aparecer aqui para mim uma listinha de pelo menos 31 ações boas e baratas. Temos ações aqui, olha, custando, por exemplo, ó, que interessante, 4,86 com potencial de 7,42. Ação custando 4,5 com potencial de 10. Custando 37 com potencial de 77. Então, vou deixar aí para vocês o painel, né, que já tem sido aí sucesso por muitos, né, usado por muitos. Vou deixar aí o link na descrição e também nos comentários. Voltando aqui para a gente encerrar a parte de valuation, a gente já mencionou a questão do ágio que existe na empresa. O que nos chama atenção é o dividendo interessante, mantendo uma boa política de payout. O que a gente não gosta é um dividendo alto e o payout acima de 100%. Isso não é saudável para nenhuma empresa. Então aqui é bem interessante, né? Porque ela paga bons dividendos sem comprometer, né, também investimentos na própria empresa. E outra coisa que também me deixa confortável em CPFL, que me faz estudar mais de perto, né? Embora hoje eu não tenha no meu portfólio, mas é uma daquelas ações que a gente deixa assim bem guardadinhas, né, para a gente toda hora estar revisitando, é a questão das margens, né? Porque ó, quando uma empresa tem margem bruta de 34 e uma margem líquida de 14, ou seja, está rentabilizando praticamente a metade das margens, mostra eficiência operacional. E eu sou cliente CPFL, eu vejo os caras trabalhando aqui, né? Moro no estado de São Paulo, e de fato parece ser uma boa empresa, especialmente tecnológica, né? Outra coisa também que me chama bem a atenção, né? Olha o ROI dela, 27%. Uma empresa que sempre dá lucro, lucro por ação, né? O LPA positivo, o VPA também positivo, o ROIC, né, que a gente pode fazer um balanço, né, entre rentabilidade somando ou não as dívidas, também acima de 2 dígitos, e com uma dívida muito bem controlada, né, líquida pelo EBITDA controlado e pelo patrimônio, quase chegando nas máximas aí, mas também a gente pode falar que está até que controlada, tá bom? Então, o meu parecer hoje sobre CPFL, que é uma ação que eu estou deixando, imagine que eu sou esse cara aqui, né, eu sou esse cara aqui, para mim a CPFL, né, tá aqui, ó, é esse cara aqui, ó.
Por exemplo, vou colocar uma outra, né? Para mim, Mali Metal Leve é esse cara aqui, ó. Para mim hoje Cosan também é esse cara aqui perto. Para mim hoje Klabin também é esse cara aqui perto, né? Embora eu não invista, né? São esses caras que estão aqui perto de mim hoje, né? Tá certo? E coloca aí no campo dos comentários o que você achou, né, de CPFL e se você também passou a encarar ela como uma ação pertinho aí de você, quase que na sua alça de mira aí para poder investir. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e compartilhar o nosso conteúdo. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.